Olá, família do Viajar e Vivenciar. Hoje eu trago para vocês um vídeo diferente. Já faz um tempo que eu quero criar uma playlist contando histórias de brasileiros que vieram para Portugal empreender. A Bíblia fala que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, esse vídeo é um vídeo para incentivar vocês que têm o interesse também de vir para Portugal, de trabalhar aqui com que já trabalham no Brasil, de empreender. Saibam que sim, é possível. E eu vou trazer para vocês a história das meninas. Sim, estão em dose dupla. Elas são gêmeas. São elas que cuidam das minhas sobrancelhas aqui em Portugal. E eu acho a história delas muito interessantes. Desde que chegaram aqui, trabalham na área delas, da estética. E eu vou deixar para que elas contem a própria história e se apresentem para vocês. Então, sejam muito bem-vindas, Sara e Samela. Obrigada. E aí, por que vocês resolveram trabalhar com estética? Conta um pouquinho da história de vocês, como era lá no Brasil. Bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês vão ver o vídeo, né? Mas eu sou a Sara Mesquita, Samela, eu sou a Samela Mesquita. Eu estou aqui em Portugal há 1 ano já, Samela já está há 2. Eu vou contar mais ou menos o meu lado e Samela conta o dela. Sim, estejam à vontade. Mas a gente começou a empreender lá no Brasil há 12 anos, né? Acho que fazem 12 anos esse ano. E foi porque a gente resolveu sair do CLT. E aí começou a surgir, aos 12 anos atrás, começou a surgir o design de sobrancelhas na nossa cidade, né? Porque fora já existia. Desculpa, vocês são de onde no Brasil? Somos do Rio de Janeiro, região dos Lagos. Legal. E aí, há 12 anos começou a surgir o design de sobrancelha e Samela perguntou, Sara, quer fazer o curso de design de sobrancelha? Aí eu falei assim, vamos fazer. E aí a gente começou fazendo design de sobrancelha, Samela já trabalhava, a gente saiu de um CLT e Samela foi para outro CLT e eu fiquei em casa. E nesse meio tempo do curso eu comecei já trabalhando e Samela trabalhando comigo na parte da tarde, né? Nós duas juntos com a sobrancelha. Vai, fala dos cílios agora. Aí foi quando eu vi que Sara estava se esforçando mais na sobrancelha e eu queria algo diferente para trabalhar junto também na sobrancelha. Foi quando uma amiga me chamou para fazer o curso de pestanas, que é cílios no Brasil, aqui se chama pestanas. Aí a gente fomos fazer o curso, eu fiz o curso e comecei atendendo no começo, 10 anos atrás, que foi mais ou menos isso. Ninguém conhecia cílios lá no Brasil, extensão de cílios, era uma luta para conseguir cliente, mas eu não desisti, mesmo trabalhando de 6 da manhã às 2 da tarde, eu atendia no horário da tarde. Samela, não sei se você concorda comigo, mas eu vim conhecer a extensão de cílios, que aqui chama pestana, não é? Pestanas. Depois da pandemia, não foi? Foi. A pandemia deu uma ampliada. Eu lembro de uma amiga, porque como nós só usávamos máscara, então se destacou mais, se produziu mais a parte dos olhos, não é? Foi. Gente, se vocês escutarem uns resmungos aí de bebê, não se preocupem. Nós temos um príncipe aqui, as meninas são mães também, são mães empreendedoras. Samela já teve o bebezinho dela aqui no Brasil. Se por acaso ela quiser contar depois como foi a experiência dela de maternidade, mas isso é tema para outro vídeo. Então vamos lá. Por que resolveram vir para Portugal? Na verdade, quem decidiu vir para Portugal foi eu primeiro. Meu marido também não queria vir no começo. Aí tudo acho que é na vontade de Deus. Deus colocou no coração dele também. Aí a gente vendeu tudo lá no Brasil. Eu vendi as coisas do meu estúdio e decidimos vir para cá. Quando eu cheguei aqui, eu falei pro meu marido que eu tava com o coração aberto para trabalhar em outras empresas, porque a gente sabe que trabalhar pra gente, ainda mais na área da beleza, onde ninguém conhece, é muito difícil. Mas eu já cheguei aqui com o coração aberto, eu sabia que se fosse quase impossível não conseguir trabalhar aqui e achar um lugar, eu iria trabalhar em outra empresa. Coloquei currículos em outros lugares, mas nenhum me chamou. Mas eu acho também, como eu falei, a vontade de Deus não é a mesma que a nossa e Ele tem a melhor vontade pra gente, né? É o nosso Pai. E eu passei a passar em salões de beleza para alugar uma sala. Foi até onde ela foi uma das clientes minhas. Isso, Samela foi a minha primeira sobrancelha aqui em Portugal, foi a Samela que fez, Sara ainda não tinha chegado. Então, e eu nem lembrava disso, ela me falou hoje. E aluguei essa sala em um salão de beleza. Foi lá que eu consegui a minha cartela de cliente.
fiquei 6 meses nesse salão e logo já vim para cá, aluguei essa sala aqui e já estamos aqui há 1 ano e meio nessa sala. E depois Sara veio e juntamos nós duas e começamos a nossa jornada de novo juntas, agora aqui em Portugal. Mas o que motivou vocês saírem do Brasil, assim? Era um sonho de morar fora? Tiveram alguma experiência ruim no Brasil? Na minha parte, não tivemos uma experiência ruim. Porém, eu e meu marido, nós não tínhamos filhos. Nós éramos um casal que tinha sonhos. Eu sempre falava pro meu marido, eu tenho muita vontade de ir para os Estados Unidos. Mas meu marido falava, mas eu não sei falar inglês. Eu falei assim, então vou procurar um lugar que seja mais fácil pra gente. Foi quando eu falei com ele que eu tava vendo sobre Portugal e ele falou que isso não era pra ele. Aí eu orei e não saía do meu coração. Eu orei e falei, Senhor, se for da sua vontade, tira do meu coração ou coloca no coração do meu marido. Foi quando, de madrugada, ele trabalhava embarcado no Brasil. De madrugada, ele me mandou uma mensagem falando assim, amor, não sei o que aconteceu, mas a minha supervisora chegou pra ele e falou, por que você não vai pra Portugal com a sua esposa? Do nada. Ele não tinha comentado que eu queria vir. Ele não tinha comentado e ela chegou e comentou pra ele e ele surgiu isso no coração dele. Eu tinha orado há pouco tempo atrás que era pra colocar no coração dele ou pra tirar do meu. E foi aí que nós dois decidimos sem falar pra ninguém. A gente só foi pra lá que a gente viria faltando 3 meses e e pouco tempo com a passagem certa já. E as minhas clientes não sabiam que eu ia vir pra morar. Olha aí, coragem, tá vendo? Eu sempre digo que os sonhos de Deus são maiores que o nosso, né? Então, às vezes a gente pensa uma coisa e é completamente maior e melhor do que o nosso. Posso Sim. pegar ele rapidinho? Esteja à vontade. E você, Sara, depois que a irmã veio, bateu a saudade, aí ela veio atrás da irmã, foi assim? Não. Quando eu comecei a fazer sobrancelhas, eu comecei a atender em casa. Aí eu e Sam, a gente comprou uma maca usada e começamos a atender em casa. Aí, nesse meio tempo, um salão no centro da cidade me chamou para trabalhar. E lá eu atendia muita gente. E teve uma cliente que eu atendi que ela tem um filho aqui. Aí ela falou assim, Sara, por que você não vai para Portugal? Seu trabalho é muito bom, por que você não vai para Europa? Só que eu não era casada, eu era solteira, não tinha ninguém. Eu falei assim, eu vou fazer o que lá sozinha? Samila já era casada na época. Aí eu vou fazer o que lá sozinha? Aí ela falou assim, cara, você trabalha muito bem, vai, que não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que orar pra ver se é da vontade de Deus e também ver com meus pais se eles concordariam comigo, porque eu ainda morava na casa dos meus pais. E aí eu comecei pesquisando passaporte, como que era, só que eu falei assim, sozinha não vou não. Desisti, eu falei assim, quem sabe um dia. Aí teve até uma vez que tava eu, Sam e uma prima nossa conversando, a gente falou, um dia vai estar nós 3 na Europa, não sei o quê. Aí Sam falou assim, se a gente colocar no papel a gente consegue. Ela falou assim, Aí eu comecei, antes de eu conhecer meu esposo, eu conheci um rapaz e eu falei assim, se você fosse morar em outro país, conhecesse uma pessoa que fosse morar em outro país, você iria? Ele, não. Aí eu pensei assim, então, quando eu for conhecer alguém pra namorar, casar, a pessoa vai ter que ter esse sonho junto comigo. Sim. Porque se a pessoa não sonhar junto, não adianta, né? Aí tá bom, foi passando, eu conheci meu esposo, a Samila pegou e falou, eu engravidei também do meu primeiro filho. E morreu esse assunto. Não vinha mais na minha cabeça, mas eu sabia que eu tinha aquela vontade bem no fundinho de vir. Não pesquisava nada sobre Portugal. Mas todo mundo falava, por que você não vai para Portugal? Aí chegava outra cliente, por que você não vai? A gente vai agora, vou ficar... vai eu e minha família. Uma outra cliente falando, gente, mas todo mundo fala isso, mas nunca tive essa vontade de botar no papel e fazer. Não tinha. Aí Samila pegou e falou assim, a gente vai para Portugal. Eu, Senhor, se for da tua vontade a gente vai. Mas não é agora. Aí eu já era casada, eu falei com meu esposo, amor, você tem vontade de ir? Ele, eu tenho vontade de ir, mas eu não quero ir agora não. Eu acho que se a gente for, não vai ser agora não. Aí eu, tá bom. Aí Sam ligava, que vai ser muito bom pros meninos, que não sei o que. Eu, vamos, amor. Ele, amor, eu tenho vontade de ir, mas agora não é não. Por quê? A gente tinha um estúdio já montado lá no Brasil. Meu marido já estava trabalhando comigo, a gente já estava com tudo estruturado. É isso que eu vou perguntar também para vocês, como é que foi essa parte, né? Vocês já tinham uma cartela de clientes no Brasil grande? Sim, porque já eram 10 anos já trabalhando naquilo lá com as mesmas clientes, a gente já estava dando curso, a gente já estava fazendo eventos para 100 profissionais. E aí quando eu falei assim, principalmente com o pessoal lá de casa, minha mãe e meu pai, a gente falou assim, a gente tá indo para Portugal, a gente comprou passagem, Samila já sabia. Aí minha mãe, e esses clientes daqui?
Vocês vão abandonar tudo? E os eventos que vocês estão fazendo? Eu falei assim, mas se for da vontade de Deus, a gente vai batalhar e vai conseguir. Aí a gente comprou a passagem, meu marido também não queria vir, a princípio, e eu pensando, eu falei a mesma coisa que Samela. Só que aí eu pensei assim, orando, se for da tua vontade, Maico vai chegar e vai falar comigo que a gente vai. Se não, tira do meu coração e a gente continua com nossos projetos aqui no Brasil. Porque, querendo ou não, eram projetos que estavam dando certo. Aí tá bom, aí teve um dia que eu fui dormir e falei assim, se for da tua vontade, Samara sempre ligando, aqui vai dar certo aqui, a gente monta o estúdio junto, não sei o quê. Aí eu, vou orar, se for da vontade de Deus, e eu sempre perguntando Maico, vamos, não sei o quê. Não, mais pra frente. Aí teve um dia que eu acordei e falei assim, amor, vamos tentar, não sei o quê, vamos ver se a gente consegue ir. Ele, tá bom, já que você quer ir, vê o que precisa e a gente vai. Aí começamos a organizar tudo, a gente comprou as passagens, tudo bonitinho. Aí uma semana depois, isso foi numa segunda, no domingo, a gente acorda sempre de manhã e toma café juntos. E no domingo ele sempre gosta de ouvir o podcast do Thiago Brunet. Sim. Não sei se é pastor, acho que é pastor Thiago Brunet. Isso, eu acompanho também. Aí ele falou assim, a primeira mensagem do título do podcast do dia era: se Deus falou com você e o seu cônjuge concorda, ele é porque é da vontade de Deus. Aí ele olhou pra mim assim, é pra gente ir então. Aí eu disse, já tá confirmado, agora a gente vai ter que ir. Aí começamos a nos organizar e a gente veio. 1 ano depois de Samuel. E você falou em Thiago Brunet, justamente uma frase dele que eu ia falar agora, que é: quando a gente tem dúvida do que a gente vai fazer, qual ação que a gente vai tomar, qual mudança que nós vamos fazer, a gente deve consultar quem? Quem já viu o nosso futuro, né? Quem já viu o nosso futuro sabe o que é que vai ser e o que é melhor pra gente. E aí, como foi os desafios quando chegaram aqui? Porque as pessoas falam muito sobre começar do zero. Eu discordo. Por quê? Porque você vai recomeçar a cartela de clientes, sim, mas não é do zero, porque a expertise que vocês tinham no Brasil, todo o conhecimento e a experiência do trabalho, não acabou. Vocês trouxeram junto com vocês, porque é uma coisa que a gente não perde, é o conhecimento da gente, é tudo que a gente sabe. E aí, como foi esse recomeço aqui? Quais os principais desafios? Como foi o primeiro cliente? O primeiro cliente de Samela já fui eu, mas Sara que chegou depois, como vocês começaram a realmente trabalhar e conseguir se manter do trabalho de vocês aqui? Quais os principais desafios iniciais? Para mim, quando eu cheguei, Samara já estava. Então foi um pouquinho mais fácil do que quem vem sozinho. Então Samara já tinha as clientes de pestanas. Então ela já falava, minha irmã tá vindo, ela faz sobrancelhas e tal. Então já tinha algumas clientes agendadas. Na primeira semana, eu fiz uma micropigmentação, né? A cliente pagou 150 euros. Aí eu, cara, a pessoa pagou 150 euros, que, querendo ou não, é muito no Brasil para uma micropigmentação. Na minha mente... Quando a gente chega, a gente converte muito, né? Sim. Porque a gente tá trazendo dinheiro do Brasil, Sim. Não tem como. E 150 euros é uma boa grana, não é? E eu cheguei e falei, cara, 150 euros são quase R$1.000. Isso. Aí eu, caramba, ela tá pagando mais do que me pagavam no Brasil por esse serviço. Então, aquilo ali já, meu olho brilhou. Só que era indicação de Samela. Sim. Então, Samela veio abrir os caminhos. Sim, as clientes que já estavam fazendo pestanas e sobrancelhas também com Samela aqui, querendo ou não, elas continuaram. Só que para captar, a minha maior dificuldade foi essa: captar clientes novas. Captar, um exemplo, portuguesas. As portuguesas não são tão vaidosas com sobrancelhas. Mas vocês, desculpa te interromper, mas vocês têm um nicho diferente, porque vocês não fazem só o serviço, vocês formam pessoas também. E eu lembro que eu vim fazer a sobrancelha aqui uma vez e eu vim ser modelo de sobrancelha, não sei se ela lembra, com Sara já, e ela estava dando formação para uma portuguesa. Sim, não foi? Ela não estava fazendo a sobrancelha dela, mas estava formando ela. Sim. E tinha uma clínica de estética em Guimarães e veio aprender com Sara. Sim, não foi? Sim. E essa cliente, a gente usou o que a gente trabalhava muito no Brasil, que era o marketing em rede social. Sim, sim. E aqui, diferente do Brasil, que todo mundo usa muito Instagram, o pessoal aqui usa muito Facebook. É verdade. Então a gente começou a trabalhar muito marketing, tanto eu quanto Samela, jogando as nossas formações no Facebook. E aí começou a aparecer muitas portuguesas através de Facebook, de grupos, né? De Facebook. E o diferencial nosso aqui, que eu tava até falando com Sara, acho que foi ontem que eu falei,
que o nosso diferencial é que nós duas, nós trabalhamos com certificação internacional. Sim. Que acho que é um ponto muito importante para quem quer se formar aqui na Europa, principalmente, porque tem partes que são bem burocráticas nesse ponto. Nós duas somos licenciadas e fornecemos para as nossas alunas, para as formandas, o certificado internacional que elas podem trabalhar tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na Europa toda. E com isso, nós temos alunas pela Europa. Eu tenho várias alunas que vieram de fora para vir aqui para Portugal. E Sara também tem alunas que vieram de fora para Portugal só para fazer o curso com a gente. Eu acho que isso, para quem está aqui há 2 anos, está aqui há 1 ano, é um diferencial, graças a Deus, é claro. A gente sempre vai agradecer a Deus por Ele nos capacitar. Porque eu acho que não é pela gente também, é sempre Deus que nos capacita para fazer tudo. E, como eu falei, esse é um diferencial nosso de ter essa formação e poder proporcionar para os nossos alunos o certificado internacional. Isso também é muito importante. Tem gente que chega aqui e fala, vai ser muito fácil naquela área, trabalhar na estética é muito fácil, vou chegar lá e vou conseguir. Não é tão fácil assim, igual as pessoas imaginam, porque, igual você falou, a gente já vem com a nossa bagagem, a gente já sabe o que a gente vai fazer. Só que quando a gente chega aqui, igual no meu caso, eu cheguei aqui e ninguém conhecia. E é igual quando as modelos que vão nas empresas para entregar o seu trabalho, que entrega o portfólio, né, delas. Sim. E foi isso que eu fiz quando eu fui entregar currículos e quando eu passava em salão perguntando se tinha sala para alugar, porque eu não queria trabalhar para o salão, eu queria ter a minha sala dentro do salão para conseguir. E esse sempre foi o meu pensamento desde quando eu cheguei aqui. Se eu não fosse trabalhar de CLT, né, eu iria trabalhar e alugar uma sala dentro de um salão que tivesse uma cartela de clientes. E foi isso que eu fiz. E as clientes começaram a me conhecer pelas fotos que eu entregava no Instagram. Sim. Foi isso que a dona do salão que eu atendi, que eu aluguei a sala, eu entreguei as fotos, mandei para ela e ela mostrava para as clientes dela. Foi quando a primeira me mandou mensagem falando o que queria fazer. E foi aí que eu comecei. Para ter uma noção, conversei com a dona do salão, aluguei a sala numa quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, eu atendi 7 clientes. Isso na sexta-feira. Então, as minhas primeiras clientes de pestanas, que eu fui fazendo a cartela de clientes para começar a atender mesmo, foi nesse salão, na sala que eu atendia, e as primeiras foram essas 7 nesse dia. Quando eu atendi as 7, eu falei assim, meu Deus, 7 só no dia? Aí eu falei assim, então agora vamos começar a trabalhar. Porque eu lembro que o salão já era um salão mais conceituado, já antigo, não é? Sim, aqui. E essas 7 clientes eram brasileiras ou portuguesas, você lembra? Portuguesas. Não, por incrível que pareça, 6 eram portuguesas e uma era brasileira. Olha aí, tá vendo? Já chegou conquistando o coração das portuguesas. É. E você, Sara? Eu esqueci que tava ajudando um pouco. Os desafios, já perguntei, da formação. Vou perguntar o que é que vocês fazem de fato, tá bom? Uhum. E aí, Sara, conta pra gente, Sara, Samela, o que de fato vocês fazem? Qual a especialidade de vocês? Porque eu sei que sobrancelha abrange muita coisa, né? Não é mais como antigamente. Sim, muita gente acha que quando a gente fala assim, eu trabalho com sobrancelhas, é só tirar os pelinhos, né? Uhum. As sobrancelhas vai muito além de só tirar pelinhos, pestanas vai muito além de só colocar um pelinho em cima do outro. Aqui no estúdio a gente trabalha com extensão de pestanas, design de sobrancelhas personalizado, design de sobrancelhas com rena e tintura, micropigmentação de sobrancelhas, shadow e fio a fio, micropigmentação labial, vai me lembrando. Revitalização facial, dermaplaning. Mas o quê? Spa dos lábios e micropigmentação labial. E as formações. Então, é uma opção também se você está no Brasil, está se programando para vir para cá e quer fazer uma formação ou quer aprender, ou quer se especializar, se aprimorar, enfim. É uma opção também fazer a formação junto com vocês, não é? Sim, a gente tem formações iniciantes em design de sobrancelhas e extensão de pestanas e tem as formações para quem já atua na área e quer se especializar. E aí seria formação de especialização em design de sobrancelhas e micropigmentação e também especialização em extensão de pestanas. E aí entra também o brow laminate, que eu esqueci, e lash lift. Sim, e tem um diferencial que, assim,
elas trabalham muito bem a rede social delas, não é? Então vocês dão também, que uma vez eu vi ela ensinando a cliente como fazer o vídeo, como fazer a foto, então ainda tem um plus de ajudar vocês a divulgar melhor o trabalho de vocês nas redes e como... Porque às vezes a gente trabalha bem, mas se não souber expor como é que você faz e fazer uma boa imagem, a gente não vende, não é? Não vende. Tanto que chegam alunos aqui, pessoas que já são profissionais e não tem nem perfil profissional. E na visão de vocês, com a experiência de vocês aqui, qual a principal diferença que encontraram em atendimento e em serviços do Brasil para Portugal? Não tem tanta diferença assim, mas eu acho que um fato que dá muita diferença é que aqui a gente tem a oportunidade de atender pessoas do Brasil todo, do mundo todo. E no Brasil a gente não tem tanta acessibilidade ou contato com pessoas de outros países. Aqui a gente encontra pessoas de tudo quanto é lugar. Por isso que é a importância do inglês também, porque nessas horas eu já atendi várias meninas que só falam inglês. E eu não tenho tanto inglês, porém eu já fiz curso e aqui quando eu cheguei eu comecei a fazer também. E eu consigo entender e desenrolo com elas. Consigo colocar... O assunto consegue fluir e eu consigo atender meus clientes. Mas o diferencial é esse, que eu vejo que a gente tem mais acesso a pessoas do mundo todo. No Brasil não é tão assim, não. E a gente vem para Portugal porque fala português, mas é diferente do Brasil, porque no Brasil não é tão comum a gente atender gringos, né? Não. A gente não tem tanto contato, Não mesmo tem. quem vem de grandes centros como vocês. Mas aqui não, aqui a gente realmente tem muito contato com pessoas de fora e não só pessoas que estão morando aqui, que vêm morar em Portugal, mas que estão passeando e gostam do nosso serviço. Então, o brasileiro, eu tenho muito orgulho do nosso povo, porque o brasileiro ele é muito desenrascado, como falam aqui, que é o desenrolado nosso, né? A gente trabalha muito bem a parte de beleza, de estética, médica, nossa, é surreal, assim, a gente trabalha isso muito bem e as pessoas sabem disso, então vem viajar, muitas vezes vem passear por aqui e vem fazer serviços também, pagando numa moeda diferente, que para eles o salário de Portugal é o salário menor da Europa, nós sabemos, mas vem pessoas de fora que tem um salário maior, que vem de uma moeda até mais forte, como Libra, como franco suíço, e acham super natural, super barato, né? Eu tenho essa experiência também no meu trabalho. E para vocês, qual a dica que vocês dão para quem está no Brasil se organizando e pensam em vir para cá também, ter essa experiência? Não faz mal. E aí, qual a dica para quem está vindo para cá, para quem tem... Eu vou dar uma dica para o que você não acabou de falar. A gente atende muito gringo, então prepara o seu inglês. Sim. Bem preparado, porque não só na nossa área, mas todas as áreas que você for querer trabalhar, vai exigir que você fale o mínimo do inglês. Ou o espanhol, mas o inglês é o fundamental. O espanhol a gente consegue ainda desenrolar no portunhol, dá para sair, mas o inglês é um pouco mais desafiador. Mas com a prática a gente vai desenvolvendo, não é? No desenrolar do dia a dia a gente consegue desenvolver isso. E como que vocês que quiserem ter contato com as meninas, fazer a sobrancelha, fazer formação, como vocês encontram elas? Onde fica o estúdio de vocês aqui em Braga? Nosso estúdio fica exatamente no centro de Braga, na placa lá, ó. Tem a placa lá que todo mundo gosta de tirar foto, o shopping fica ao lado da placa. Nós atendemos no coração de Braga, no norte de Portugal. Isso, no Letreiro de Braga, e as redes sociais das meninas eu vou deixar na descrição do vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem saber alguma coisa, deixa aqui nos comentários, encaminhe esse vídeo para colega de vocês, amiga, enfim, quem trabalha nessa área ou tem interesse em trabalhar, e continuem conosco. Não deixe de deixar o seu like e se inscreva no canal. Meninas, muito obrigada pelo momento de vocês, pelo serviço prestado também, que é muito bom, e até o próximo vídeo.